Assim seja. E bom, a íntegra da entrevista, você sabe, fica disponível lá no Panflix, que é o nosso aplicativo, tem também no YouTube, no canal de Os Pingos nos Is, tem tudo lá, você encontra depois, você que chegou na metade, depois encontra a íntegra da conversa. Embora o Brasil esteja em estado de calamidade pública desde meados de março, quando o Congresso Nacional aprovou o decreto do presidente Jair Bolsonaro, a situação da cota parlamentar não parece nada calamitosa para os deputados federais. Pelo contrário, inclusive, segundo a revista Oeste, no decorrer dos últimos 3 meses, período em que o Brasil se vê diante do vírus chinês, integrantes da Câmara gastaram quase 2 milhões de reais somente com combustíveis e lubrificantes. Enquanto muitos partidos e agentes políticos pegam carona em campanhas nas redes sociais para promover o Fique em Casa, há deputados federais que aproveitam para encher o tanque. E isso porque sessões da Câmara estão sendo realizadas de forma virtual. O trabalho remoto não os impede, contudo, de gastar o dinheiro do contribuinte. Afinal, a chamada cota parlamentar vem dos cofres públicos. Embora peça à população que fique em casa, o comando do PT parece ter se esquecido de dar o recado a um de seus deputados. Beto Faro aparece na liderança no valor de uma única nota fiscal para a compra de combustíveis e lubrificantes. Conforme indicam os dados analisados pela Oeste, a partir do portal de transparência da Câmara, o petista gastou exatos R$6 mil somente em uma ida ao posto de combustível. O pedido de reembolso pelo abastecimento foi feito em 3 de abril. E aí, Augusto, fecha essa conta aí? Esse pessoal é irrecuperável, né? Eles conseguem continuar pecando, para dizer o mínimo, na epidemia, na pandemia, qualquer que seja o problema do Brasil, eles continuam gastando. É um absurdo você não ter confiscado essa cota parlamentar quando ela se torna inútil. Por que eles não desviam isso para o financiamento do combate à pandemia? Eles continuam fazendo a mesma coisa e demagogicamente, né, fora das lambanças que eles colecionam o tempo todo, eles ficam com essa conversa de fica em casa, eles não ficam nunca. Aliás, eu queria aproveitar o tema, já que envolve o PT, para lembrar o seguinte: o Brasil, que deve começar então o combate feroz à existência dessa prática da rachadinha, que é outra preferência nacional, o Brasil tem que encontrar uma solução para o caso do PT, que oficializou a rachadinha no momento em que decidiu que 30% do salário dos seus militantes, milhares deles promovidos a funcionários públicos, né, pelo governo do partido, que desviasse 30% para o partido. Isso é rachadinha. Oficializado. Porque é o nosso dinheiro. De novo, a Margaret Thatcher ensinou, não existe dinheiro público, existe o dinheiro dos pagadores de impostos. Nós estamos financiando o PT desde que o PT introduziu há muitos anos essa prática desonesta. Fios, em 2 minutos, por favor. Eu acho curioso que, diante desse descalabro, né, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, que deveria, ele se apresenta aí como alguém que está trabalhando para dar o auxílio emergencial. Ele se apresentou também como alguém que fez a reforma da Previdência, que nós sabemos que ele tentou atrapalhar, falando barbaridades sobre Paulo Guedes, né, tentando desacreditar Paulo Guedes nas várias emissoras onde ele faz comentários frequentes. E, nesse momento, nós vemos Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, mas que se apresenta cada vez mais como uma espécie de um fofoqueiro, né, dando mais uma tirada ali em relação ao Weintraub, que parece que era inimigo político dele. E uma tirada pueril, porque ele dizia ali que associava o fato do Weintraub ter estado no Banco Votorantim, inclusive com uma informação errada sobre a quebra do banco, mesmo se tivesse quebrado. O presidente da Câmara, né, diante dessas verbas voadoras, dessas cotas inexplicáveis, do Covidão, que ele nunca se manifesta, de inquéritos aberrativos do Supremo Tribunal Federal que invadem casas de deputados, ele não acha nada disso importante. Ele acha importante fazer uma tiradinha com um sorriso de canto de boca, pueril, irresponsável, e inclusive imprecisa,
sobre um ministro que é desafeto dele, um ex-ministro que é desafeto dele, né? Então, esse ambiente, quer dizer, diante desse tipo de conduta, de um presidente de poder, assim como estávamos falando antes do presidente do Senado, que é incapaz de avaliar processo de impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal, a gente percebe que a opinião pública vai perdendo a paciência com esses personagens. E essa conta vai chegar, essa conta de reputação vai chegar para todos eles.